Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Vamos ler os versos 26 ao verso 30. O apóstolo Paulo escreve este texto de uma maneira tão linda. Os estudiosos da Bíblia costumam dizer que a carta de Paulo aos Romanos é como se fosse a cordilheira do Himalaia de toda a revelação bíblica. E se eles têm razão, certamente o capítulo 8 deve ser o pico do Everest, o ponto culminante. E aqui nesse texto Paulo diz assim: também, semelhantemente, o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele diz no verso 29, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele tenha primazia entre muitos irmãos. E aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. E aos que Deus chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Irmãos amados, quando Paulo segue essa leitura do capítulo 8, chega lá no verso 37, ele vai dizer: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Você e eu temos com muita frequência expectativas de vitória nas mais diversas áreas da nossa vida. Entretanto, algumas vezes, em vez de vitória, vem o resultado adverso, vem a derrota. E isso é um fato na vida, isso é uma realidade. Eu fico me lembrando, por exemplo, da saga esportiva brasileira, numa das modalidades mais admiradas e respeitadas no Brasil, que é o futebol. E eu me lembro que em 1950, vocês já leram sobre isso, o Brasil naquela ocasião hospedou uma Copa Mundial de Futebol pela primeira vez. E naquela ocasião já a imprensa internacional apontava o Brasil como forte candidato a sagrar-se campeão do mundo. A imprensa internacional estava aqui e apontava isso. E para não frustrar a expectativa da imprensa, lá no Maracanã, construído para aquela finalidade, o Brasil começa o campeonato mundial goleando o México por 4-0. Depois o Brasil vem para São Paulo e empata com a Suíça por 2-2. Depois o Brasil se classifica ganhando no terceiro jogo da então Iugoslávia por 2-0. Vai para a segunda fase e o Brasil se transforma numa espécie de fenômeno do futebol mundial, porque ele vai para a segunda fase e goleou a Suécia por 7-1. E ele vai para a semifinal e goleou a Espanha por 6-1. E no dia 16 de julho de 1950, o Brasil entrou no Maracanã com 198 mil torcedores, dependendo apenas de um empate com o Uruguai para sagrar-se campeão do mundo. O Brasil inteiro celebrava, as bandeiras eram desfraldadas, as pessoas se reuniam nas praças e já festejavam antecipadamente a vitória. No dia 16 de julho o Brasil entrou em campo, fez 1-0 no primeiro tempo, quase volta com a faixa de campeão no peito para o segundo tempo. Mas o segundo tempo começou, o Uruguai empatou o jogo. Mas o Brasil ainda era o campeão do mundo. Mas o jogo continuou. E o Uruguai fez 2-1. O Maracanã cobriu-se de silêncio, a nação brasileira de lágrimas, e a expectativa de vitória transformou-se em derrota amarga e fatídica. Às vezes temos expectativa de vitória, mas colhemos derrotas. Entretanto, este não é o destino do povo de Deus no que concerne à salvação. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Nós não entramos em campo para saber se vamos ganhar ou perder. Nós já entramos como mais do que vencedores, porque a nossa vitória já foi conquistada na cruz do Calvário. E se você segue a Jesus, se você pertence a Jesus, você já é vencedor e mais do que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto aponta-nos esta verdade tão gloriosa. E a primeira coisa que Paulo vai nos informar no verso 26 é que você e eu não somos vencedores porque somos fortes. Mas apesar de sermos fracos, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Isso é impressionante porque não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor. Não é porque você é forte, não é porque você é inteligente, não é porque você é melhor que os outros, não é porque você faz mais coisas boas do que outros. Não é por isso. É muito curioso, porque se você olha o que os homens pensam, o que eles escrevem, o que eles falam, é o contrário disso aqui. Eu gosto muito de ler, sempre gostei, e quase toda semana eu começo a olhar o que saiu de novo no mercado aí literário. Nas livrarias dos aeroportos está lotado de novos lançamentos. E os livros mais publicados no Brasil e no mundo são os livros de autoajuda. E esses livros dizem assim para você: você é forte, você tem a força, você tem o poder, você é um gigante, há poder nas suas palavras. E a Bíblia diz exatamente o contrário. A Bíblia diz que nós somos fracos. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Por exemplo, nós temos fraquezas físicas. Querendo ou não, o tempo vai esculpindo em nosso rosto algumas rugas indisfarçáveis. As meninas, mais espertas do que os homens, driblam isso um pouco melhor, com um bom cosmético. Alguém já disse que às vezes você acorda de manhã é um caos, bota um bom cosmético, vira um cosmos. Daqui a pouquinho uma cirurgia plástica ajuda muito. Mas chega uma hora que ainda que o famoso cirurgião plástico, Pitangui, ressuscitasse dentre os mortos, não tem mais jeito. As pernas ficam bambas, os joelhos trôpegos, as mãos descaídas, os olhos embaçados. E dizem os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na sua cabeça é a morte chamando você para um duelo. Eu acho até um exército acampado ao meu redor. Nós temos fraquezas emocionais. Quantas vezes você já se desesperou da própria vida, nas noites mais escuras da sua história? Diz: meu Deus, eu não aguento mais. Temos fraquezas morais. Você e eu já prometemos para Deus: meu Deus, eu não vou mais cometer esse erro. Daqui a pouco você se flagra cometendo o mesmo pecado. Não é porque faltou para você sinceridade, não, faltou para você poder. Nós temos fraquezas espirituais. Nós somos um ser ambíguo, paradoxal, contraditório. O bem que queremos fazer, não fazemos. O mal que não queremos, esse fazemos. O que é maravilhoso é que, apesar de sermos fracos, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem nos assiste em nossa fraqueza. A ideia de assistir aqui é que a vida é um fardo tão pesado que você não consegue carregar esse fardo sozinho. O Espírito Santo vem e carrega por você. E por que eu e você somos fracos? Diz Paulo. Porque nós nem sabemos orar como convém. Meus irmãos, às vezes nós pedimos para Deus uma pedra pensando que estamos pedindo um pão. Pedimos para Deus uma cobra pensando que estamos pedindo um peixe. Pedimos para Deus que vai nos destruir, pensando que estamos pedindo que vai nos dar vida. Deus é tão bom com você, Deus ama tanto você, que Ele não dá tudo o que você quer, Ele dá o que você precisa, Ele dá o melhor. Ele dá o melhor. Jesus nos ensinou a orar assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe, todo o que busca,
encontra todo o que bate, abrir-se-lhe-á. Isso é o que ele ensinou. Às vezes nós entendemos o contrário. Às vezes nós entendemos assim, todo o que pede, recebe o que pede. Não, isso não está na Bíblia. E ai de nós se tivesse. Nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo de Deus nos assiste em nossa fraqueza, que nem orar nós sabemos. Mas o verso de número 26 ainda prossegue assim: mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Olha que coisa fenomenal, porque você tem dentro da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dois intercessores. Já pensou nisso? O primeiro intercessor é Jesus, é o advogado justo, é o grande sumo sacerdote. Ele está à direita de Deus Pai e intercede por nós. E Paulo pergunta aqui assim: quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. O que significa isso? Toda vez que o diabo, nosso acusador, chega com acusação contra nós no tribunal de Deus, Jesus que se levanta como nosso advogado, diz: Pai, por esse pecado que ela está sendo acusado, eu morri na cruz, eu verti meu sangue. Aquele que crê em mim já está quites com a tua lei, já está quites com a tua justiça, já está justificado. Nenhuma condenação pesa mais sobre ele. Nada pode prosperar contra você diante do tribunal de Deus se você está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E você tem um advogado, o justo, intercedendo por você. Mas agora, Paulo vai dizer que nós temos um segundo intercessor, que é o Espírito Santo. Se Jesus intercede por você lá no tribunal de Deus, o Espírito Santo intercede por você, em você, ao Deus que está sobre você. E de que maneira? De três maneiras. Primeiro, de maneira intensa. O Espírito Santo intercede por nós sobremaneira. É a mesma ênfase de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Segundo, ele intercede por nós de forma agônica, com gemidos inexprimíveis. Meus irmãos, eu confesso que eu já li dezenas de comentários de Romanos. Nunca, penso eu, alguém sequer arranhou a superfície do que esse texto quer dizer. Pense comigo na linguagem humana. O que é um gemido? É uma expressão tão profunda de sentimento ou de dor, que você não articula em palavras o que você sente. Agora, pense comigo que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo conhece todas as línguas, todos os idiomas, todos os dialetos, de todos os povos, de todos os tempos. O Espírito Santo conhece a língua dos anjos e a língua dos homens. E quando ele está orando por você, em você, ao Deus que está sobre você, ele não encontra sequer uma língua, um idioma, nem no céu, nem na terra, nem entre os homens, nem entre os anjos. Então ele geme com gemidos inexprimíveis. Mas em terceiro lugar, o Espírito Santo intercede por nós de maneira eficaz, porque o verso 27 diz que é segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Se eu não sei orar como convém, o Espírito Santo sabe. Nenhuma intercessão do Espírito Santo em você, por você, ao Deus que está sobre você, é desperdiçada, porque toda a intercessão dele está perfeitamente alinhada com a boa, com a agradável e com a perfeita vontade de Deus. Mas agora Paulo nos leva para o verso 28, e ele mostra algo tão sublime aqui. Ele diz assim: nós sabemos. E sabemos o quê? Preste atenção, ele não diz nós sentimos ou cogitamos. Não, sabemos. Essa palavra sabemos vem no grego de uma palavra oriunda da matemática, que é um termo exato. Em outras palavras, aqui não é a linguagem da conjectura hipotética, aqui é a linguagem da certeza experimental. Nós sabemos. E sabemos o quê? Que algumas coisas, que as melhores coisas, não, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Bom, mas esse texto pode ser um alívio, pode ser um pesadelo.
Porque como é que negócio é esse? Todas as coisas cooperam para o bem. Então, eu acho que eu devo ser exceção. Eu acho que eu devo ser uma exceção, porque a coisa está braba para o meu lado. Tem gente que não, pastor, minha vida está de ponta cabeça. Outros dizem, se eu contar a minha história, até pedra chora. Que negócio é este? Todas as coisas cooperam para o meu bem. Se eu contar a minha história, o senhor não vai acreditar que esse versículo está correto, não. Então, nós vamos entender primeiro o que Paulo não está dizendo. Primeiro, Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem com você são coisas boas. Ele não está dizendo isso. Crente enfrenta problema, não enfrenta, não? Crente fica doente, não fica, não? Crente enfrenta acidente também, não enfrenta? Crente perde emprego também, não perde? Crente chorador do luto também, não chora? Crente sofre até bala perdida na rua. Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem com você e comigo são coisas boas. Aliás, com ele. Foi preso aqui, foi açoitado acolá, foi apedrejado ali, enfrentou 3 vezes açoitado com varas, naufrágios de rios, de mares, perigo de deserto, perigo entre patrícios, perigo entre estrangeiros. Por onde o homem passava, era problema e mais problema, tempestade atrás dele. Segundo, Paulo não está dizendo que as coisas se acertam na nossa vida como que num jogo de coincidência. Bom, se o horóscopo está apontando que os astros estão ao meu favor hoje, vai dar tudo bem. Se estiver do outro lado, não está tudo bem. Não, 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 não. As coisas não acontecem por si mesmas, não. O que Paulo está dizendo é que Deus é poderoso para temperar na sua vida momentos de saúde, de doença, de prosperidade, de adversidade, de paz, de luta. E Deus vai tecendo essa tapeçaria e, ao final, Ele, Deus, vai trabalhar todas essas circunstâncias para que tudo concorra para o seu bem. Terceiro, Paulo não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. Quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia na carne, da carne colhe corrupção. Mas se você ama Deus, então os destinos da sua vida estão nas mãos de Deus. Se você ama Deus, quem está no controle de todas essas coisas para o seu bem é Deus. Bom, você pode argumentar assim, bom, pastor, se é isso aí, eu não consigo entender o que Deus está fazendo na minha vida. Então, deixa eu responder uma coisa para você. Nem Deus prometeu isso, que vai dar explicação para tudo para você. Tem hora que eu não consigo entender o que Deus está fazendo. Mas eu posso entender que Deus é soberano, que Deus é bom, e que Deus é meu Pai, e que Ele está trabalhando para o meu bem. Quando você lê a biografia de Jó, você vai ver que Jó sofreu 5 esbarros na vida, nas áreas mais importantes. Sendo o homem mais rico, ele foi à falência. Sendo um pai exemplar de 10 filhos, sepulta os 10 no mesmo dia. Sendo um homem saudável, ele ficou com o corpo tomado de feridas, vira uma carcaça humana, uma ferida aberta, uma chaga viva. Sendo casado e bem casado, a mulher dele diz para ele, amaldiçoa a Deus e morre, acaba com isso. Tendo amigos, eles vieram de longe, se condoeram com ele, mas por não entenderem porque Jó estava sofrendo, assacaram contra ele os mais pesados libelos acusatórios e chamaram Jó de ladrão, de adúltero, de louco, de ter se enriquecido por ter roubado os órfãos e as viúvas, quando Jó era as pernas dos aleijados e os olhos dos cegos. O que é que Jó fez? Levantou aos céus 16 vezes a mesma pergunta, por quê, meu Deus? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Ele fez 34 queixas contra Deus. Sabe qual foi a resposta de Deus para ele? O silêncio gelado. Nenhuma resposta, nenhuma explicação, nenhuma luz no fim do túnel. Então Deus se revela a Jó depois, faz 70 perguntas para ele, 70.
Todas as perguntas que ele não podia responder. Onde estavas tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde estavas tu, Jó, quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Onde estavas tu, Jó, quando eu cercava as águas do mar? E Jó foi se encolhendo para entender que Deus tudo pode, que os planos de Deus não podem ser frustrados, que ele conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os seus olhos ouviam a Deus. Agora ele reconhece que ele é um pecador, e agora ele reconhece que ele carece da graça de Deus. E então diz a Bíblia que ele intercede pelos seus amigos, Deus restaura a sorte de Jó e restabelece as 5 áreas que o diabo quis destruir na vida dele. Deus torna o camarada saudável, ele viveu mais 140 anos, ele vai agora ficar mais rico do que era, o dobro mais rico do que era, ele agora vai ter a restauração das suas amizades, Deus vai restaurar o casamento dele, e Deus vai lhe dar mais 10 filhos. Restaura tudo. Mas Deus não explicou por que Jó sofreu. Todo mundo no enredo estava errado. Satanás estava errado, porque achou que Jó não podia amar mais a Deus do que o dinheiro, do que a família, do que ele mesmo. A mulher de Jó estava errada, porque pensou que Deus não podia ser servido no sofrimento. Os amigos de Jó estavam errados, porque acharam que Jó estava sofrendo porque tinha cometido algum pecado grave contra Deus. Jó estava errado, porque pensou que era a mão de Deus que esmagava a vida dele. Deus restaurou, mas Deus não explicou. Se você não está entendendo o que Deus está fazendo com você, você pode entender uma coisa: Deus é bom, Deus é Pai, Deus é soberano, e Ele está trabalhando para o seu bem e não contra você. Deixa eu ilustrar isso mais de forma simples. Quando Albert Einstein, o pai da teoria da relatividade, veio à América, acompanhado da sua esposa, uma repórter perguntou para ela assim: a senhora compreende a complexa teoria da relatividade pela qual o seu marido é tão famoso no mundo? Ela respondeu, embora fosse uma mulher muito culta: não, eu não compreendo a complexa teoria da relatividade pela qual meu marido é tão famoso no mundo, não, mas eu compreendo o meu marido. Você pode não entender tudo que Deus está fazendo, mas você pode entender que Deus é seu Pai. Outra ilustração simples para entender. Gary Chapman é um autor conhecido aqui no Brasil. O autor do livro As 5 Linguagens do Amor. Se você não leu, vale a pena ler. Ele conta que quando era criança, ele estava brincando aos pés da sua mãe, que fazia um bordado à mão. E aí, de repente, ele, olhando o bordado do chão, de baixo para cima, viu o avesso do bordado. E não contendo a curiosidade, disse: mamãe, mas que coisa horrível o senhor está fazendo aí? Não tinha nada bonito, as linhas estavam soltas, não tinha propósito nenhum. A mãe percebeu o drama do menino, botou o menino no colo e mostrou o bordado de cima para baixo. Tinha beleza, tinha harmonia, tinha propósito, tudo era maravilhoso. Tem hora que você e eu olhamos para a vida como uma criança olhando o bordado pelo avesso. Nada parece que faz sentido. As linhas estão soltas, parece que as coisas não estão conectadas. Um dia Deus vai sentar você no seu colo e mostrar a sua vida de cima para baixo. E você vai entender que sempre Deus esteve trabalhando para o seu bem. Talvez você pergunte ao texto: mas que bem é esse? É ficar rico? É ficar famoso? É ser conhecido? Que bem é esse? Que Deus está trabalhando? A resposta está no versículo 29. Deus predestinou você para você ser uma pessoa parecida com Jesus, para ser conforme a imagem de Jesus. Então, se você tem alguma dúvida do plano de Deus para a sua vida, o que Deus quer de você na vida, qual o projeto de Deus para a sua vida, está aqui o projeto de Deus na sua vida. O grande projeto de Deus na sua vida é fazer de você uma pessoa parecida com Jesus. O resto vem a reboque. O resto vem a reboque. Em outras palavras, Deus não quer apenas levar você para o céu, Deus quer também transformar você à imagem do Rei do céu. Como é que isso acontece? O versículo 30 explica. Aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Aos que Deus chamou,
a esses Deus também justificou. Aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. Ele começa dizendo o seguinte: a sua salvação, a minha salvação, a nossa salvação não começou com você nem comigo. A sua salvação começou com Deus. Não foi você quem pensando, bom, gente, eu acho, você quer saber uma coisa? Eu acho que eu vou buscar a Deus. Não. Foi Deus quem buscou você. Você quer saber uma coisa? Eu vou começar a amar Deus. Não, foi Deus que amou você primeiro. Quando você responde a Deus, isso é o refluxo do fluxo do amor de Deus para você. Tem a gente às vezes usa alguns vocabulários que não devia usar, não. Por exemplo, quando eu encontrei a Cristo. Não, Cristo nunca esteve perdido. Perdido estava você. Foi Ele que me encontrou, não fui eu que encontrei Ele, não. Quando eu me converti, não, você não se converteu. Você foi convertido. Eu não mudo a mim mesmo. Tudo provém dEle. Foi Ele quem planejou, foi Ele que executou, é Ele quem vai consumar. Então essa obra começa com Ele, aos que Deus predestinou. Antes da fundação do mundo, você nem existia ainda. Ele já amava você. O coração dele já estava em você. Com amor eterno ele amou você e atraiu você para ele com cordas de amor. E é por isso que ele diz assim: aos que Deus predestinou, a esse Deus também chamou. E você sabe que tem dois chamados, um externo e um interno, um dirigido aos ouvidos, ou dirigido ao coração. Jesus disse: muitos são chamados, poucos escolhidos. E o que é esse chamado eficaz interno? É quando Jesus diz assim lá em João 10, eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, e elas me seguem. Eu dou a elas a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Um dia, cada um de nós pudesse dar o testemunho, nós ouvimos o Evangelho. O que aconteceu com a gente? Deus tirou o tampão dos ouvidos, Deus tirou as vendas dos olhos, Deus foi lá dentro de nós, tirou o coração de pedra, nos deu um coração de carne. Às vezes a pessoa caminha na rua, encontra um folhetinho sujo, rasgado, pega, lê, o Espírito Santo toca o coração, a pessoa se converte. Um colega meu de turma, Luiz, converteu assim, vinha bêbado do baile, de noite, de madrugada, e aí encontrou um livretinho na rua, um folhetinho sujo, rasgado, pegou, leu, se converteu, foi convertido, ali bêbado, caminhando para casa. O Evangelho é a voz de Deus, e o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus chama na rua, chama no campo de futebol, chama no bar da esquina, chama lá no leito de CTI, chama dentro de casa, chama dentro da igreja. A voz dele é poderosa, a voz dele despede chamas de fogo, a voz dele faz tremer o deserto, a voz dele despedaça os cedros do Líbano, a voz dele quebra a dureza do coração, é um martelo que esmiuça a penha. Ele chama eficazmente. Deixa eu contar um fato para vocês. Eu estava lá em Vitória, pastor Robson, no meu gabinete pastoral, numa segunda-feira. Aí chega um senhor de 35 anos, bateu a porta. Se eu posso falar com o senhor? Eu falei, claro que pode. Ele disse, eu estive aqui ontem à noite no culto de domingo, ontem. Eu falei, mas que bom que o senhor veio, o senhor é muito bem-vindo aqui. Ele respondeu assim, mas eu não vim participar do culto. Eu falei, mas o senhor veio fazer o quê então? Ele me respondeu, eu era um traficante. Eu vim aqui ontem roubar um carro. Ficavam alguns carros em frente ao templo. E eu perguntei, mas o que houve? Ele me respondeu, enquanto eu estava olhando qual carro eu levaria, eu escutei uma música, um hino, que brotou do templo. E eu fui atraído irresistivelmente pela música. E quando eu entrei e eu escutei a palavra de Deus, aquele entrou como um projétil, como uma bala, como uma flecha no meu coração. E eu reconheci que eu era pecador, e eu saí daqui chorando, em lágrimas, para casa. E quando eu cheguei em casa, a minha mulher perguntou, o que aconteceu? Alguém te machucou? Alguém te feriu? Eu respondi para ela, não, mulher, aquele homem que você conhecia não existe mais, aquele homem morreu, Jesus mudou a minha vida, eu sou uma nova criatura, tudo está fazendo novo na minha história. Eu acompanhei esse homem, senhor Ricardo, por muitos anos. Jesus chama, e a voz dele é poderosa. E se você está aqui hoje, essa voz está ecoando nos ouvidos da sua alma. O poderoso evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo diz assim, e aos que Deus chamou, a esses Deus também
justificou. Meus irmãos, eu sou encantado com esta verdade bíblica, porque está aqui o coração da Bíblia. Me permita dizer isso, se você não entendeu ainda a justificação, você ainda não entendeu o coração da Bíblia. O que é justificação? O que é isso? Bom, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer, nenhum. Mas diz a Bíblia mais, que todos nós vamos ter que comparecer perante o tribunal de Deus para dar contas da nossa vida. E a Bíblia diz que naquele grande dia do juízo os livros serão abertos e nós vamos ser julgados segundo o que tiver escrito nos livros. E diz a Bíblia que naquele dia do juízo nós vamos ser julgados por 4 quesitos. Primeiro quesito, está escrito que vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que nós proferimos. Você se lembra de todas? Você não lembra, mas está tudo registrado nos anais do tribunal de Deus. Então, vou fazer um checklist aqui. Você já mentiu alguma vez? Você já falou mal dos outros alguma vez? Você já contou alguma piada sem graça, para não falar outra palavra, que não devia ter contado, mas contou assim mesmo? Bom, vou parar por aqui o checklist. Já é suficiente. Neste quesito, ninguém passa pelo filtro. Então, nesse quesito, condenado. Segundo quesito, a Bíblia diz que você e eu vamos dar conta no dia do juízo pelas nossas obras. O que você fez, seu pai não viu, sua mãe não viu, seu marido não viu, sua mulher não viu, seus filhos não viram, seus pais não viram, seus amigos não viram, sua igreja não viu, a lei não viu, mas Deus viu. Você apagou a luz, Deus estava lá. Você fechou a porta, Deus estava lá. Ora, nesse quesito, todos condenados. Terceiro quesito do julgamento, nós vamos ser julgados pelas nossas omissões. Se você sabe que deve fazer o bem e não faz, você está pecando. Mas a Bíblia vai além. Diz o seguinte, se você guardar toda a lei e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira. Sabe por quê? Porque a lei requer perfeição absoluta. E eu sou imperfeito. Em outras palavras, eu posso estar dentro da minha casa, não fazendo mal para ninguém, não falando mal de ninguém e cometendo um terrível pecado de omissão. E Jesus ilustra isso no dia do juízo, lá em Mateus capítulo 25. Ele vai dizer assim, no dia do juízo: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu estive com fome e não me deste comer, eu estive com sede e não me deste beber, eu estive nu e não me vestiste, eu estive preso e não fostes ver-me, eu estive doente e não me visitaste, eu estive forasteiro e não me abrigaste. Preste que todos os pecados listados são pecados de omissão. E as pessoas vão perguntar, mas quando te vimos assim, Jesus? Todas as vezes que deixaste fazer um desses pequeninos, a mim o deixaste fazer. Quem aqui consegue passar pelo filtro da lei e ser 100% perfeito nessa área? Ninguém. Portanto, no quesito omissão, todos culpados. Mas vem o último quesito. A Bíblia diz que nós vamos ser julgados pelos nossos pensamentos. Deus vai julgar o segredo do coração dos homens. Aqui a coisa pega. E pega mais pesado. Então me permita explicar isso para você. O único tribunal do universo que tem competência para julgar foro íntimo é o tribunal de Deus. Por mais ilustre e egrégio que seja um tribunal, uma corte, ela não tem competência para julgar o quê? Foro íntimo. Foi por esta causa que o apóstolo Paulo reconheceu que ele era pecador em Romanos 7. Qual causa? É porque ele parou para imaginar os 10 mandamentos, e você sabia que o 10º mandamento é totalmente distinto dos 9 primeiros? Em que aspecto? Os 9 primeiros mandamentos da lei de Deus são mandamentos objetivos. Qualquer pessoa observa, qualquer pessoa nota, qualquer tribunal pode legislar e julgar.
Não terás outros deuses, não farás mais de escultura, não tomarás nome do Senhor teu Deus em vão, guarda o dia do Senhor, honra pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, mas o 10º mandamento é não cobiçarás. Bom, isso aí é do coração. Só Deus vê, só Deus conhece. Você pode ter uma auréola de santidade na cabeça e um coração podre. Mas o tribunal de Deus julga foro íntimo. Bom, deixa eu complicar um pouco mais para você entender o texto. Dizem os psicólogos, os entendidos por aí, que passam pela nossa cabeça em torno de 10 mil pensamentos por dia. Tem hora que passa um pouco mais, né? Quantos desses pensamentos você teria vergonha de contar para um amigo mais íntimo? Você já ficou escandalizado com você mesmo? Ou só acontece isso comigo? Não, não sou eu que estou pensando nisso, não. Bom, então deixa eu dizer uma coisa para você. Eu acho que talvez você não está gostando por onde eu estou indo, não. Eu falei, eu não vim para aqui para escutar um negócio pesado assim, eu queria uma coisa mais leve hoje. Então, deixa eu colocar você numa situação bem confortável, bem confortável. Vamos imaginar que você seja a pessoa mais virtuosa de Cuiabá. Vamos imaginar que você seja uma pessoa tão piedosa, e tão bonita, e tão linda, e tão benemérita, que você durante um dia inteiro não peque nenhuma vez por palavras, por obras, por omissão. E dos 10 mil pensamentos por dia, você teve 9.997 pensamentos bons. Só 3 pensamentos pecaminosos por dia. Você seria quase um anjo ambulante. Mas se você tiver 3 pecados por dia, no final de um mês, quantos pecados você terá? Quantos? 90. Quem é bom? Quem fez comum aí? 90 vezes 12. Quantos pecados no ano? Quem é bom de matemática e fez comum? 90 vezes 12. 1.080. Vamos arredondar para 1.000. Se eu tivesse só 3 pecados por dia, eu estaria hoje com 66 mil pecados. Agora, pense comigo. Um réu chega diante do tribunal, promotor e o advogado de acusação prova pelos autos do processo que aquele réu cometeu 66 mil violações da lei. Qual a condição desse réu? Culpado. O que a lei exige dele? Seja condenado. Bom, mas agora pense aqui. Você não precisaria ter 66 mil pecados para não poder entrar no céu. Se você tiver um único pecado, você não pode entrar no céu. Você sabia disso? Você sabia que só gente perfeita pode entrar no céu? Se entrar um pecado no céu, o céu não é céu mais. Nada contaminado entra lá. Aí você pode estar argumentando no seu coração, mas aí então é injusto, porque eu faço mais coisa boa que coisa ruim. Se botar na balança, as coisas boas que eu faço são muito maiores que as coisas ruins. Mas o problema não é esse. O problema é que a lei exige 100% de perfeição. Por isso que diz Tiago, se você guardar toda a lei e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira. Mas como é que eu posso entender isso? Eu vou ilustrar. Vamos imaginar que você vai chegar em casa hoje, vai fazer um grande omelete para a família inteira. Vai pegar 10 ovos, botar uma frigideira enorme no fogo e vai quebrando um por um dos ovos. 9 ovos, a gema está bonitinha, vermelhinha. Quando quebra o 10º ovo, ele estava podre. Eu pergunto a você, quanto omelete você estragou? Todo. Mas não tinha 9 ovos bons? Você comprometeu o padrão. Aí você responde assim, bom, se é desse jeito eu estou frito então. E se você pensou assim, parabéns, é isso mesmo. É impossível você salvar a você mesmo. É impossível você ir para o céu pelos seus esforços. Mas eu tenho uma grande e boa notícia para dar para vocês nessa noite. Aquilo que você não pode fazer, Jesus Cristo fez por você. Ele veio ao mundo, irmãos, preste atenção nisso. Ele veio ao mundo para ser nosso fiador, representante e substituto. Jesus não foi para aquela cruz morrer como um mártir.
Ele não foi apenas para morrer, para possibilitar a sua salvação, ele foi naquela cruz para morrer pelos seus pecados, em seu lugar, dar a sua vida por você, para comprar você com o seu sangue. É por isso que a Bíblia diz que quando ele foi para a cruz, Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. É por isso que a Bíblia diz que ele foi carregando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. É por isso que a Bíblia diz que ele foi feito pecado por nós. Ele a si mesmo fez maldição por nós. Quando ele estava lá na cruz, os nossos pecados estavam sobre ele. A coisa era tão horrenda, que diz a Bíblia que agradou ao Pai moê-lo naquela cruz. Aquele cálice que ele trouxe tanto horror no Getsemane, era exatamente a ira de Deus que devia cair sobre a minha cabeça. Deus, o Pai, despejou sobre a cabeça do seu filho. Deus golpeou o seu filho lá naquela cruz, para não golpear você. E Jesus Cristo sofreu toda a fúria da ira que devia cair sobre a minha vida, caiu sobre ele. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele quitou a nossa dívida. Ele rasgou o escrito de dívida que é contra nós. Ele morreu a nossa morte. Ele morreu a nossa morte. De tal maneira, que quando você crê em Jesus, você é declarado justo diante do tribunal de Deus. Para que isso acontecesse, prestemos atenção aqui, 3 transações aconteceram na cruz. Primeira transação, diz Paulo, 2 Coríntios 5, 21, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Sabe o que significa isso? Deus não botou na sua conta a sua dívida. Impagável, não botou. Se Deus botasse na minha conta a minha dívida, eu não podia pagar, nunca. Segunda transação da cruz. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. E Deus pegou toda a minha dívida, todas as minhas mazelas, todas as minhas iniquidades, todos os meus pecados e lançou sobre Jesus. E o que ele fez? Pagou essa dívida, não com ouro, não com prata, mas com o seu sangue. Aí a terceira transação. Aquele que não conhecia pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Agora Deus pega e faz uma transferência bancária, Deus faz um DOC, Deus faz um PIX na sua conta e transfere para a sua conta, lá no tribunal do céu, toda a justiça de Jesus, o seu Filho. Isso é mais do que perdão. Quando Deus puxa a sua ficha lá no tribunal do céu, está escrito assim, justificado. Está quites com a lei, está quites com a justiça, não deve mais nada. Isso é justificação. Mas me permita esclarecer algo que é muito importante. Aí você diz assim, pastor, mas eu não continuo pecando? Mas eu não sou pecador ainda? Verdade, verdade. Mas com uma diferença. Antes da sua conversão, você era um réu diante de um juiz. Depois da sua conversão, você é um filho diante de um pai. Por exemplo, quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Pai e mãe. Pergunto a vocês, quando um filho de vocês erra com vocês, vocês dizem assim para esse filho, você não é meu filho meu mais não. É assim que você age? Não. Como é que você age? Você repreende? Você exorta? Se tiver na idade própria, uma palmadinha também ajuda? Mas é filho, certo? Então, sabe o que a Bíblia diz? 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Você já parou para perguntar por que Deus é fiel e justo? Porque deveria estar assim, Deus é fiel e misericordioso para perdoar. O justo não perdoa. O justo aplica a lei e exige a execução da justiça. Ora, como é que Deus é fiel e justo para perdoar? Você parou para perguntar isso? A palavra confessar na língua grega significa homologel, de onde vem a palavra portuguesa homologar. Quando eu peco, eu chego para Deus e digo, Senhor, eu concordo que eu errei, eu concordo que eu pequei. Aí Deus olha para o sacrifício do seu filho lá na cruz, porque ele morreu pelos seus pecados, e diz assim,
eu já puni os seus pecados na cruz do meu filho. Eu não vou punir de novo em você. Eu sou justo e não aplico a pena 2 vezes, porque a pena foi aplicada cabalmente no meu filho. É por isso que eu olho para o sacrifício do meu filho e eu perdoo você. Eu sou justo para perdoar você. Paulo não podia terminar de outra maneira a não ser terminar assim: aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. Eu não sei se você já perguntou isso, mas quem está glorificado aqui já? Ninguém. Ninguém. Nós estamos vivendo ainda, preciso almoçar, preciso tomar banho, preciso dormir. Não é verdade? Mas olha como é que Paulo coloca a glorificação. Ele coloca a glorificação, o substantivo glorificação, como verbo e coloca no pretérito perfeito, como um fato consumado. Será que Paulo errou na teologia ou na gramática? Em nenhuma das duas coisas. É que se você foi predestinado por Deus, se você foi chamado por Deus, se você já foi justificado por Deus, na mente de Deus, nos decretos de Deus, você já está no céu. E é por isso que a partir de agora eu vou fazer 5 perguntas retóricas para provar que você está seguro nas mãos de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, o antes que ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. O que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será perseguição, ou angústia, ou tribulação, ou fome, ou perigo, ou nudez, ou espada? Nós, por meio de todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eterna salvação, bendita salvação, gloriosa salvação. E eu termino com 2 aplicações muito breves. Primeiramente, se você entrou aqui nesta igreja, nesta noite, e você ainda não tinha entregado por completo a sua vida a Jesus, eu recomendo você que faça isso nessa noite. Porque como você vai escapar se você negligenciar tão grande salvação? Segundo, se você entrou aqui nessa noite, você já era uma pessoa convertida, louvado seja Deus. Então viva o resto dos dias da sua vida para glorificar este grande Deus por tão grande salvação. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.